Isso aqui, ó, bate-papo. Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já começou, já? Já tá ao vivo, já entrou alguém aqui. Procura aqui, que vai aparecer. Vai vir a notificação que eu estou ao vivo. Fecha aí pra não sair esse fundo de ruído. Não, vai aparecer que tá ao vivo. É pelo que? Pelo MSN, pelo Orkut, é? Não, Facebook, Lu Gaspar. Eu preciso começar a ver. Boa noite, amados. A paz esteja convosco. Mais uma semana de vitória que o Senhor tem nos concedido com saúde. O fato de estarmos vivos com saúde já é a maior vitória que a gente pode ter, né? Bem, eu fiquei uma semana. A paz, Pati. Que Deus te abençoe. Aproveite e já vai compartilhando aí, tá bom? Todos que forem entrando aí, vai compartilhando com quem necessita, né? Um estudo muito proveitoso para obreiros da casa do Senhor. E eu tenho certeza que Deus estará convocando algumas pessoas nessa noite, estará despertando outras, né? E estará fortificando os seus obreiros que estão na ativa, né? Vou fazer leitura da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, se tiver uma Bíblia, já pega para poder a gente fazer a leitura, né? Vamos compartilhando. Se tiver um bloquinho, um sulfite por perto, para de repente você querer fazer alguma anotação. Eu acho muito lindo um povo que tem lá em Atos dos Apóstolos, que é mencionado lá em Atos dos Apóstolos, que são os bereanos. Os bereanos, eles ouviam a palavra de Deus, né? A mensagem do Evangelho chegou até os bereanos e eles não ficavam ouvindo a palavra e comendo tudo que estava vindo, não. Eles consultavam a palavra de Deus para ver se aquela pessoa que estava pregando estava falando a verdade mesmo. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter esse discernimento, sabe? Não podemos, como cristãos, ir comendo tudo, sabe? Alimentando a nossa alma. Pai, sou. Deus te abençoe. Não podemos ir comendo tudo que vier pela frente, não. Eu sempre falo cuidado, porque às vezes vem uns peixes e as espinhas é grande, e se você não souber comer o peixe, as espinhas atravessam na garganta e te matam. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que ser crentes berianos, cristãos berianos, né? Tudo que vier falar da parte do Senhor, dizendo-se da parte do Senhor, a paz, Miriam, que Deus te abençoe, meu amor, saudade. A gente tem que confirmar a palavra de Deus para ver se é verdade mesmo. Então, você que vai assistir essa aula nessa noite, vai anotando aí alguma coisa que a pastora Lucia te falar aqui que você achar interessante. Vai anotando. Um dia, quando passassem os anos, você vai abrir aquele caderninho, aquele bloquinho e vai lembrar de algo interessante que você marcou no dia de hoje e que ajudou você no seu ministério,
né? Na tua chamada, na tua vocação, enfim. Né? Então seja um crente beriano, tá? Toda vez que alguém vir ministrar alguma coisa para você, repare bem para ver se realmente condiz com a palavra de Deus, ou se não é evento de doutrina, se não está falando besteira, se não está com axiologia. Axiologia é invenção minha, tá? Axiologia, porque acho, né, aqui é o achismo nosso, logia é estudo, então eu estudo daquilo que eu acho. Então a palavra de Deus não pode ter axiologia, não pode ter eu acho, eu penso. Não, eu posso até dizer, a minha linha de pensamento é essa, porque quando nós estamos estudando, nós estamos formando pensadores, né? O meu pastor, ele diz que a igreja que frequenta a escola bíblica, que frequenta seminário teológico, é a massa pensante, é a massa que gosta de pensar. O restante são aqueles que comem tudo que vier pela frente. Pode estar estragado, pode estar azedo, pode estar frio, pode estar do jeito que for que eles mandam ver, come tudo, né? Crente beriano não é desse jeito, não. Então consulte, verifique se o que está sendo dito condiz com a palavra de Deus realmente, ou se alguém não está com axiologia, né? Como a pastora Lu acabou de falar, se alguém não está inventando alguma coisa, ouviu algum besterol por aí afora e resolveu soltar como se fosse doutrina. E só existe uma doutrina verdadeira, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Eu posso ter a minha linha de pensamento, eu posso achar algo, ter a minha opinião formada, mas a verdade absoluta mesmo só vem da palavra de Deus. E contra a verdade não existe argumento, né? Então, quando a gente profere a palavra de Deus, logo nós vemos, observamos que não tem como o ser humano contradizer, porque é a palavra de Deus. E acima de Deus não existe ninguém. Então, abaixo de Deus está nós temos que ouvir a palavra de Deus, temer e praticar, colocar em prática nas nossas vidas. Glória a Deus. Bom, eu acho que já deu tempo de você pegar a Bíblia, então vamos ler aqui. Vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, conforme escreveu o doutor Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Vocês que já entraram aí, que já acessaram, vai compartilhando com algum obreiro que você conheça, algum amigo que congrega com você, algum familiar que é cristão, que precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus, que precisa se preparar para o ministério, que está se preparando, que tem alguma dúvida quanto ao seu chamado, quanto à sua vocação, se já é ungido por Deus, se não foi ungido, enfim, tem tantas questões, tem tantas interrogações que, sabe, que norteia a cabeça do povo de Deus e que às vezes através de um estudo desse é esclarecido, né? Mas vamos lá, creio que já deu tempo vocês abrirem Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. Nos diz o seguinte... Aqui a epígrafe do meu texto diz a missão dos 70. Não sei como que está aí na sua tradução, porque varia de tradução para tradução, né? Mas a maioria está com esse título aqui, a missão dos 70. Nos diz o seguinte, eu vou já adiantando, enquanto você vai folheando a Bíblia e encontrando, nos diz assim, depois disto, o Senhor, ou seja, o Senhor Jesus, porque foi durante o ministério de Jesus, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70, ou seja, separou outros 70. E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro ou o trabalhador, né, do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós, outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, que eu não gosto de começar nenhum estudo, nenhuma ministração, nada na casa do Senhor. Eu falo na casa do Senhor porque a casa sou eu e é você. E nós precisamos, tudo que nós formos fazer na obra do Senhor, precisamos fazer. O alicerce tem que ser oração. Sem oração, não tem como o negócio acontecer, fluir. E quando eu digo fluir, não estou dizendo de publicidade, não estou dizendo de curtidas, visualizações, no caso aqui pela internet, nas redes sociais, mas fluir no sentido de alcançar vidas, né? Porque o mais importante do que uma multidão que busca o pão que perece é uma samaritana na beira do poço que depois se transforma numa missionária e ganha e traz a público a mensagem do evangelho para toda Samaria, né? Então, o público que busca o pão que perece, eles buscam a Deus enquanto Deus quer dar o pão que perece para eles, ou seja, o financeiro, a vida terrena aqui embaixo, né? Por que a pastora faz uma comparação entre a multidão que busca o pão que perece e a mulher de Samaria? Porque a mulher de Samaria, ela vinha de uma caminhada de muito sofrimento e Jesus teve um encontro com ela ali na beira do poço de Jacó e não tinha multidão ali não, ele foi justamente para atender a necessidade daquela mulher. Mas através da salvação da alma, através do Espírito Santo persuadindo a alma, convencendo aquela mulher ali por meio da palavra de Jesus Cristo, né? Ela se converteu e ela foi anunciar o evangelho em Samaria. E nós sabemos que Samaria foi uma cidade que não precisou nem Jesus fazer milagre, não. Foi só ministrar a palavra que já foi suficiente para eles acreditarem. Em outras cidades onde Jesus era mais, vamos dizer assim, aceito, precisou de realização de milagres, curas, enfim, né, expulsar demônios, fazer muitas maravilhas para o povo crer que ele era um homem da parte de Deus, um profeta da parte de Deus, que ele era o filho de Deus, ser reconhecido como filho de Deus. Mas a mulher de Samaria não precisou de nenhum milagre, foi só ele falar a palavra, revelar aquilo que tinha passado pela vida dela, trazer uma palavra revelada de conhecimento ali, falando sobre o passado dela já ter tido 5 maridos, mas o que ela estava ainda não era dela. Só precisou isso para ela reconhecer que Jesus era enviado, era um profeta da parte de Deus, e foi o suficiente para ela se converter e chamar o povo da cidade, lá ali de Samaria, né? Enfim, mas nós lemos aqui uma palavra, aliás, ficou da gente orar, né? Já ia me esquecendo. E a base de tudo é oração, então vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos render-te graças, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos concedendo de mais uma vez. Estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho da parte do Senhor. Meu Deus querido e amado, eu quero te apresentar cada vida que está aqui comigo nessa live, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, que ainda irão visualizar, que o Senhor vem de encontro a essas vidas, Deus, e que a palavra que for ministrada, que o Senhor trouxer ao meu coração para ministrar nessa noite, que venha, Senhor, encontrar um terreno fértil, um coração aberto, uma mente pura para receber a palavra da parte do Senhor. E que, independente de ser uma palavra de repreensão, de encorajamento, de consolação, que venha a ser aceita porque é a tua palavra, Pai. Eu quero te pedir, vem de encontro a essas vidas, que cada um pega a sua parte que lhe for cabível, ainda que tudo aquilo que foi ensinado aqui não vai ser absorvido por cada pessoa aqui, do começo até o final, mas que cada um possa pegar a sua parte, Deus. E que essa parte que for cabível à vida de cada um, que venha germinar essa boa semente, que a tua palavra é comparada como uma boa semente. Então que essa boa semente venha germinar, venha crescer, venha florescer e frutificar, Senhor. Que ela venha frutificar ao ponto de nutrir outras vidas, de alimentar outras vidas, papai. Meu Deus querido e amado, eu quero te apresentar cada família aqui representada por essas pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando aqui comigo, e daquelas que ainda irão acompanhar, que ainda irão visualizar, Senhor. Meu Deus, vai de encontro às famílias, vai de encontro à necessidade do teu povo. Pai querido e amado, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um que está com a cabeça curvada nesse momento, com os olhos fechados, com o coração ligado no teu trono nesse momento. E o Senhor sabe que cada um tem uma petição diante do Senhor, porque cada um tem uma necessidade, Senhor. Nós sempre temos as nossas necessidades diante do Senhor. E eu quero te apresentar as áreas, Senhor, de cada um que aqui está e daqueles que irão visualizar. Que o Senhor vai de encontro, Senhor, à vida financeira, que o Senhor vai de encontro à vida profissional, que o Senhor vai de encontro à vida espiritual, principalmente, à vida ministerial, Senhor, que o Senhor vai de encontro, meu Deus. Que o Senhor vai de encontro nessa noite à vida sentimental, principalmente. Hoje é o dia dos namorados, que se comemora o Dia dos Namorados. E não é só para namorados, é porque aqueles que se casam também, que vivem um bom relacionamento, devem ser eternos namorados, Pai. Devem ser lembrados, porque foi um dia que reservou para comemorar. Pai querido e amado, eu quero te apresentar a vida familiar de cada um, Senhor, o convívio familiar. Meu Deus, repreende todo espírito de contenda, repreende todo espírito de divisão que age no meio das famílias, Senhor. Todo espírito de destruição que age por meio do alcoolismo, por meio da prostituição, por meio do adultério, que age por meio da dependência química, Pai. Eu quero abater nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem o poder de abater esse principado que age às vezes nos lares, no meio das famílias, Senhor, para trazer discórdia, para trazer separação, para trazer destruição, porque o diabo sabe que a família é a base da sociedade, que a família, Senhor, é a base da igreja. Se nós temos igreja, família estruturada, temos igreja estruturada. Se as famílias estão, Senhor, em destruição, a igreja também fica sem alicerce. Então eu quero te pedir nessa noite, vai de encontro às famílias. Fortifica, Senhor, cada um na graça que há em ti. Toma cada vida nas tuas mãos, sustenta os teus obreiros da tua casa, Pai. Dê sabedoria vinda dos altos céus, não sabedoria terrena, porque essa é tida pela tua palavra como uma sabedoria que às vezes se torna maligna, se torna animal e diabólica. Mas que nós venhamos como obreiros da casa do Senhor, pedir a sabedoria que vem primeiramente do trono do Senhor, porque é pura, Senhor.
é uma sabedoria perfeita, é uma sabedoria que é para o crescimento do teu reino, é para o engrandecimento do teu reino, para a edificação do teu reino e para o engrandecimento do teu nome também. Por isso nós queremos render-te graças por tudo isso, Pai. E nós já queremos te agradecer. Eu quero agradecer aqui juntamente com o teu povo, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para realizar milagres também na saúde física do teu povo nessa noite. Pai querido e amado, eu quero te apresentar a Pati Campos, Senhor. A tua filha pediu oração, eu não tive tempo ainda de ir visitá-la, Senhor. Mas o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Coloca as tuas mãos, Senhor, do alto da cabeça da tua filha até a planta dos pés e repreende, Pai, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Todo espírito de inveja, Senhor, se houver alguma obra de macumbaria, o Senhor tem o poder de abater, o Senhor tem o poder de repreender e de destruir. Meu Deus querido e amado, se há alguma falta de vitamina no corpo da tua filha, de nutrientes, que o Senhor venha trazer, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço em coletivo com o teu povo, para que o teu nome venha a ser glorificado por meio da vida de cada um nesta noite. Amém. Então nós, como eu ia dizendo, antes da oração, né, que nós lemos uma passagem bíblica aqui, onde Jesus comissiona. Jesus, ele chamou seus discípulos e nós observamos aqui que ele comissionou 70. Se ele comissionou 70 para poder ir adiante dele, porque nós vimos aqui no texto dizendo que Jesus iria passar por esses lugares que ele enviou, esses 70 que ele comissionou, de 2 em 2. Ou seja, ele dividiu de 2 em 2 e enviou, mandou que eles fossem aos lugares por onde ele iria passar. Mandou ir adiante, né? E ele lhe fez uma advertência, né? Ele falou o seguinte, que a seara era muito grande. A seara do Senhor Jesus era muito grande, mas que pouco eram os ceifeiros. E aí, nós vamos observar que naquela época ele contou com 70 discípulos, né? Ele contou com 70 discípulos. E aí ele... A minha garganta hoje está uma bênção, gente. E aí ele envia de 2 em 2. E ele adverte dizendo que a seara dele é muito grande, que os ceifeiros eram poucos. E essa demanda continua no reino de Deus até os dias de hoje. Porque não é todos que querem atender ao chamado do Senhor da seara, né? Do Senhor da lavoura, do Senhor do reino, ou seja, do dono do reino, ou seja, de Deus. As pessoas, a maioria, principalmente na igreja contemporânea, eu costumo sempre falar que a nossa geração está uma igreja que está, vamos dizer assim, naquele naipe de Provérbios de Salomão, que está igual à sepultura e à sanguessuga. Sabe, quando a gente chega na presença de Deus só para dar, esquece que na presença de Deus aqui na terra, ele levantou a igreja num reino. Nós estamos na terra, mas representando um reino que pertence aos céus, né? E para representar muito bem o reino de Deus, é necessário ter obreiros qualificados, preparados para essa seara, preparada para essa lavoura, preparada para esse reino. Por que eu falo lavoura? Porque em algumas passagens bíblicas, Jesus compara, né, o reino de Deus como uma lavoura, né, por meio de parábolas. Então, nós vamos ver aqui que Jesus ele adverte os seus discípulos, né, que ele comissionou esses 70, dizendo o seguinte, que a seara era grande, que os ceifeiros eram pouco, né, e ele também adverte dizendo que estava enviando eles como um cordeiro no meio dos lobos, né, e nós sabemos que cordeiro, ele não é como cabrito, cordeiro ele é manso,
Cordeiro, ele não grita, ele não berra com qualquer coisa. Cordeiro tem a maneira de ser de um cordeiro é totalmente diferente do cabrito. O cabrito você não pode apertar muito não, que ele grita, ele pula, ele sai correndo, né? Mas o cordeiro não, ele é persistente, ele continua ali com mansidão, a personalidade a maneira de ser de um cordeiro, de uma ovelha, é totalmente diferente do cabrito. E é por isso que a palavra de Deus nos adverte, nos fala sobre a vinda de Jesus e ele compara. Não é que a igreja tem ovelha e tem bode, não, gente. Literalmente falando, não. É uma linguagem figurada. Porque quem vive no reino de Deus tem que ter a natureza de ovelha e não a natureza de bode, né? E aí nós vamos observar que Jesus ele adverte para os discípulos que estavam enviando como cordeiro no meio dos lobos. E qual é a natureza do lobo? Devorar, destruir, perseguir, para matar, né? Então por isso que o obreiro não pode ir para a seara do Senhor despreparado, com a natureza de cabrito ainda dentro de si. Tem que ter natureza de cordeiro, natureza de ovelha, de verdade, sabe? Porque por mais que sejamos obreiros, vamos continuar sendo ovelhas do pastoreio do nosso Jesus, do nosso Senhor, né? E nós precisamos ter a natureza de ovelha. Depois você dá uma pesquisadinha, a diferença que existe. A internet hoje é uma maravilha. Professor Google, então, meu pai, nem me fale. Depois você dá uma pesquisadinha para você perceber a diferença que existe entre a natureza da ovelha e a natureza do cabrito. E você vai observar. E depois você pesquisa sobre lobo também, para você ver como que é a natureza do lobo. E aí você faz uma semelhança, né? Monta um cenário de você como ovelha e do lobo vindo ao teu